A gente vai lidar agora com uma questão muito interessante, porque ela integra os conhecimentos sobre o básico da linguagem do Scilab, que a gente já viu, com os conhecimentos sobre a criação de gráficos no Scilab, e ainda com conhecimentos de cálculo, que você já tem de semestres anteriores, sendo que quando a gente faz as disciplinas da área de cálculo, a gente, em geral, faz mais no papel e caneta, mais de um jeito mais na mão, e aqui a gente está mais voltado para um viés computacional, que vai ser um pouco diferente do habitual, mas mais interessante na minha opinião. A gente vai estar interessado na resolução de uma equação diferencial bastante simples, da equação dy dx igual a exponencial de x. O que quer dizer resolver uma equação diferencial? É encontrar a função y é uma função de x, cuja derivada em relação a x vai dar a exponencial de x. Nesse caso é bastante tranquilo da gente integrar, a gente poderia passar dx para lá, integrar dos dois lados, etc, etc, e aparecer que o nosso y é a própria exponencial de x mais uma constante aditiva que vai deslocar o nosso gráfico para cima e para baixo. É fácil de verificar de volta, né? Se a gente deriva isso aqui, para qualquer valor da constante, a derivada vai dar justamente a exponencial de x. A gente vai considerar em particular com uma... Aqui, deixa eu separar o enunciado da nossa solução. Aqui a gente vai ter que a nossa condição inicial, que é o que vai indiretamente, ou melhor dizendo, diretamente, vai determinar qual é o valor da nossa constante. A condição inicial é que y, quando x igual a zero, o y vale 1. Então, aplicando essa condição inicial nesse nosso problema, quando x é igual a zero, a gente teria exatamente e elevado a zero dando 1. Então, isso vai querer dizer para a gente que a nossa constante é igual a zero. Então, a solução, no final das contas, aqui vai ser simplesmente a exponencial y é igual a exponencial de x. Fazendo um rabisquinho bem rápido aqui do que seria esse gráfico, a gente tem, quando o x é zero, a gente sabe que o nosso y passa exatamente em 1, e a gente vai ter uma exponencial passando aqui e crescendo eternamente. A constante deslocaria esse gráfico para cima. Esse aqui é o que a gente chama de resolução analítica. É muito bacana, mas muito raro na prática. É muito mais para exemplos quando a gente está começando a aprender. Na prática, raras vezes a gente vai ter o privilégio de ter uma resolução analítica. A gente vai ter que usar o que a gente chama de resoluções numéricas. E um dos jeitos de resolver isso aqui numericamente é com o que a gente chama de método de Euler. Vem da observação de que essa derivada aqui, ela é, no fundo, uma raiz, ou uma razão de diferenças. Então, ao invés da gente olhar para todos os reais possíveis, a gente vai pensar em quebrar o nosso eixo, primeiro o nosso eixo x, em pequenos pedacinhos de um tamanho dx. Então a gente vai quebrar o nosso x num pequeno dx e a gente vai ter o nosso y também sendo quebrado. E aqui eles são pequenos, mas não são infinitesimais. Eles não estão indo para zero. Essa sequência de pontos aqui no meu eixo x, eu vou chamar de... Então eu vou ter um x0, depois um x1, um x2. Eu vou ter uma sequência desses pontos que eu estou chamando de xk. E para cada valor de xk, eu vou ter o seu yk correspondente. Né? Se a gente olhasse aqui no gráfico, fica bastante claro essa relação de para cada xk eu tenho um yk. O que eu vou fazer é aproximar a derivada. A gente consegue aproximar a derivada ou um ponto para frente ou um ponto para trás. Aqui eu vou aproximar um ponto para frente. Então, quando eu tiver, por exemplo, no meu x1, eu posso olhar essa variação no eixo x, que vai ser exatamente ΔX, sempre igual, e a variação no eixo y vai ser o y2 menos o y1. Então, em termos gerais, eu vou ter que essa minha derivada que está aqui, ela se traduz em algo do tipo yk mais 1 menos yk dividido pelo ΔX, que é sempre o mesmo, é o que a gente chama de passo da integração,
isso aqui é igual à exponencial de x. Exponencial de qual x? Do próprio xk, do ponto onde eu estou observando. E aí, se a gente rearranja essa equação, a gente tem uma forma explícita, daí vem o nome do método, yk mais 1 vai ser igual a ΔX multiplicado pela exponencial de xk mais yk. Ou seja, dado o primeiro ponto, dado se eu refizer a figura aqui embaixo, quando a gente tem o x0, a gente conhece o valor do y0, é o y0 que vale 1. A gente vai avançar um pequeno passinho ΔX e a gente vai calcular o próximo. Esse aqui é o y0 igual a 1. A gente vai calcular o y1. Então a gente vai avançar, em geral, no tempo. Em geral, o nosso eixo x nessas equações diferenciais é o próprio tempo. Mas poderia ser qualquer coisa. A gente vai avançar na direção x e, por meio dessa fórmula, a gente tem explicitamente o valor de y1, que vai ser aqui um pouquinho mais complicado, não vou calcular ele, depende do valor do ΔX, inclusive. Mas a gente vai ter um pontinho aqui na frente. E quando a gente está nesse ponto, é só a gente incrementar o k e tudo se repete. Então a gente vai ter como se fosse uma primeira inclinação aqui, depois a gente vai ter uma outra inclinação aqui, indo até o nosso x2, que vai dar o nosso valor y2, e com esse método a gente tem então uma sequência de pontos, uma sequência de valores de y. A resolução analítica já dá para a gente uma fórmula fechada, dá uma fórmula que vale para qualquer x real, enquanto que a solução numérica, a solução aproximada, ela só vai dar nesses pontos amostrados, nesses pontos a cada ΔX, não para todos os valores reais. Essa aqui é a teoria. Agora a gente vai tentar implementar essa solução numérica. A gente vai resolver esse problema de integração. Aqui a notação do meu slide só está um pouquinho diferente, eu estou usando deltazinho em vez de ΔX, como eu fiz na mão, mas é basicamente a mesma coisa. A gente vai fazer uma comparação então, entre a solução analítica e a solução discretizada, com x variando desde 0 até 10. Vamos ao código. Eu vou criar um arquivo, porque obviamente é um programinha um pouco mais complicado esse. Onde está? Eu vou salvar ele como equação Euler. E vamos em frente. A gente vai estar no intervalo de 0 até 10. E a gente conhece esse ponto inicial, esse nosso y, o primeiro y de todos. Ok, então o que a gente vai criar é um vetor x que a gente conhece inicialmente. X é igual de 0 até 10. A princípio, vamos escrevê-lo dessa forma. Aí a gente vai ter a nossa solução analítica. E o nosso y analítico, ele é simplesmente a exponencial de x. Fazendo desse jeito, a gente calculou o valor do y analítico para todos os x e, fim de papo, nesse caso que a gente tem uma solução analítica, está tudo tranquilo. Se eu rodar um programa desse jeito, já fica claro que esse y analítico é um vetor com o mesmo número de elementos que o nosso x. Então, o problema matemático é encontrar uma função que seja a solução da equação diferencial. Mas em termos numéricos, a gente não tem como encontrar essa função, pelo menos não por esse caminho. O que a gente vai encontrar é uma coleção de pontos. É essa coleção de y0, y1, y2 e assim por diante. É só um vetor, é só uma coleção de números. É um pouquinho diferente do que eu fiz aqui na mão, porque aqui eu chamei de y0, y1 e y2, mas no Scilab os nossos contadores começam em 1. O primeiro ponto de cada vetor é o ponto 1.
Então, se eu quiser fazer a solução numérica, eu vou começar com o y1 igual a 1. E esse aqui eu vou fazer na mão assim mesmo, porque é a condição inicial. Ele é à parte, ele é diferente dos outros. Depois disso, é que eu vou prosseguir nessa equação. Eu vou calcular o próximo y a partir do y atual. Só que note que eu vou precisar do valor desse delta. E o que é esse delta? Nada mais é do que a diferença entre um ponto de x e o próximo, entre o x0 e o x1, o x1 e o x2, e assim por diante. Então, do jeito que eu escrevi o meu código aqui, o meu delta está valendo 1. Porque eu estou fazendo 0, 1, 2, 3 desse jeito. Então, o meu delta está valendo 1. Por enquanto eu vou fazer desse jeito, depois eu vou mudar um pouquinho também. A nossa equação está aqui. Yk mais 1 é igual a isso. Então eu vou ter um for. Daqui a pouquinho eu penso o que vai estar escrito nesse for. E aqui dentro desse for, o que vai estar sendo atualizado é o yi, ou seja, o próximo y. Eu vou usar a mesma notação que daqui. Yk mais 1. O próximo y é igual ao nosso delta, multiplicado pela exponencial do x, posição k. E aqui a matemática se traduz facilmente na programação. Esses subscritos, esses índices, são as posições do vetor. O meu x1 vai ser um vetor, então o x índice k é o x da posição k. Isso aqui somado com o y da posição k. E depois que eu escrevi desse jeito, fica bastante claro que o que está variando é o nosso k. O k é o nosso contador de pontos. O k não pode começar em 0, porque o k, pelo jeito que o Salab é programado, o primeiro ponto é o 1, então aqui eu vou estar calculando o y2 em função do y1, então o meu k vai começar em 1. O k vai começar em 1 e ele vai até quanto? A gente tem quantos pontos desse jeito? Eu vou chamar de nzão, porque tá claro que ele vai de 1 em 1, né? Então 1, 2, 3, 4, 5, para a gente ter y0, 1, 2, 3, 4, 5. Mas o último k que a gente teria, né? Até que ponto que a gente vai? Esse nzão, que é o número de pontos, ele vai ser, em princípio, o tamanho do intervalo. Então, ele vai ser o 10 dividido por delta. Tem alguns problemas aqui, mas vamos seguir em frente e os problemas vão ficar mais claros depois que a gente rodar. Esse aqui é o esboço de tudo, e a gente vai plotar as duas coisas para comparar. Então eu vou plotar x e y analítico. Eu vou fazer isso aqui em azul. E eu vou plotar x e y, vou chamar de y numérico, para deixar mais explícita a diferença. Y numérico, que eu vou fazer em pontinhos vermelhos. E vou fazer em pontinhos justamente porque a gente não tem a informação para todo o x real, a gente só tem a informação em alguns pontos. Então, em princípio, o meu programa seria esse. Eu mandei ele rodar. E o que temos? Quais os tamanhos dos nossos vetores? O meu x analítico e o y analítico eles têm o mesmo tamanho porque eu simplesmente chamei a exponencial de x, então tudo construído desse jeito funcionou super fácil. Aqui com o meu k, as coisas também deram certo, mas aqui a gente tem que ficar um pouco atento para alguns probleminhas. O primeiro deles é que o meu y, ele ficou um vetor, o y numérico ele ficou um vetor com 11 linhas e uma coluna, enquanto os outros tinham uma linha e 11 colunas. Eu poderia ter forçado ele a ficar na direção que me interessa, se eu tivesse feito desse jeito, com uma linha e n colunas. Quando a gente escreve assim, a gente força que ele fique um do ladinho do outro, e
E então agora tá todos eles estão na mesma dimensão, na mesma orientação também. Se vocês reparassem antes, a gente tinha um warning dizendo que a solução transpôs automaticamente os pontos, mas é só um alerta. O Scilab é inteligente nessa parte e consegue entender que se eles têm o mesmo tamanho, tudo vai dar certo. E essa questão do tamanho é que é fundamental, porque se a gente prestar atenção no nosso loop, o nosso K está indo desse jeito aqui de 1 até 10. Mas a gente está fazendo 11 pontos no nosso vetor y, porque a gente está colocando sempre o próximo ponto. Então esse n que a gente calculou aqui, na verdade ele é um número de intervalos, não um número de pontos. A gente tem um n igual a 10, mas a gente tem 11 pontos. A gente tem sempre um ponto a mais do que o número de intervalos. De vez em quando você vai querer fazer a conta com o número de pontos, de vez em quando com o número de intervalos. De vez em quando você vai errar por um, vai sobrar um, vai faltar um. Então é normal essa confusão também. Esse é um ponto delicado. E não tem vergonha nenhuma da gente se acertando conforme os resultados que forem aparecendo na programação. Tá? Mas esse n aqui, para deixar mais explícito, é um número de intervalos discretizados. E aí qual é o grande problema do nosso método? Quando a gente compara essas duas curvas, a gente vê claramente que ou o nosso amigo Euler não entendia muito das ideias, ou a gente não fez alguma coisa correta. E entre apostar contra mim ou apostar contra o Euler, provavelmente fui eu que errei. Em que ponto que a gente errou? A gente errou naquela questão da discretização de novo. Percebe como a nossa solução analítica está cheia de bicos que não existem na solução analítica real. Isso se deve ao fato de que a gente só tem esses 11 pontos. Então o que a gente teria que ter feito era encurtar esse intervalo. Era definir o nosso delta antes de mais nada e criar o nosso vetor x a partir desse delta. Então eu vou, na verdade, definir um delta igual a 0,1 e a partir daí criar um vetor x e a partir daí fazer o gráfico. Aqui eu errei de propósito, não foi só para fins didáticos, eu realmente errei. Eu esqueci de colocar aquele comando de fechar a figura. E eu vou deixar isso aqui porque serve de ilustração do que acontece. Você tem a figura anterior, você tem a figura 9, você não sabe o que é um, o que é outro. Fica horrível. Então não façam como eu acabei de fazer agora. Incluam, o Mode 0 não é para isso, como vocês já sabem, mas incluam o XDEL WinSID, que ele, a cada vez que rodar o programa, ele vai fechar. E aqui sim é a figura que a gente queria ver. Quanto menor o nosso ΔX, melhor vai ser a aproximação. Então já melhorou bastante. E a gente podia também, quanto menor ficar, eles vão ficar em algum momento virtualmente indistinguíveis. Aqui é porque o pontinho está tão grosso que os pontinhos estão se juntando. Mas daria para mudar também o tamanho desse pontinho. Enfim, daria para a gente formatar esse gráfico com tudo que a gente viu antes, né? Colocar os eixos, colocar a descrição, os títulos e tudo mais. A única coisa que eu vou colocar aqui é a legenda. Aqui a gente tem a solução analítica e a solução numérica, que ambas são codificadas no nosso Scilab como vetores. Então o nosso y analítico é um vetor, o nosso y numérico é um vetor. Mas na hora de apresentar esses resultados, tenham sempre esse cuidado. Soluções analíticas estão definidas para todos os reais e faz mais sentido a gente ter uma linha contínua para eles. Uma solução numérica ou pontos experimentais, eles só estão definidos naqueles pontos onde você fez o experimento. Então faz mais sentido a gente representar esse tipo de coisa com pontinhos discretos e não como uma linha contínua. É isso.